Então, agora nós vamos começar o processo de endurecer todas essas partes, tá? Esse fio aqui, olha, do início da nossa guirlanda, o que que eu faço para esconder ele aqui? Eu viro ela do avesso. Vejo aqui exatamente qual é o ponto de onde ele tá saindo, olha, bem aqui. E eu vou com o lado avesso virado aqui pra mim, colocar a minha agulha aqui, num pontinho aqui de onde ela tá saindo, e vou puxar ela lá pra trás. Coloquei no ponto do lado. Tá? Eu vou pegar ela aqui, olha, o fio aqui, e vou trazer ele aqui pra trás. Ó, vou laçar e vou puxar ele aqui por dentro do ponto, que assim eu jogo ele aqui pro lado avesso. E aí, sim, eu vou vir com a minha agulha aqui, passando ele aqui por dentro de alguns pontinhos, tá? E aí, gente, como eu disse, quando a gente for endurecer essas partes, tudo vai ficar muito bem colado aqui, tá? Esse endurecedor, ele é bem resistente e ele cola bastante. Esse endurecedor, ele já vai fazer aí um processo de colagem aqui desses acabamentos. Ó, puxa, ficou escondidinho, tá? Você pode até deixar pra cortar depois que endurecer, não tem problema, tá bem? Se você ficar mais segura assim, pra ter certeza de que vai estar colado, né, o acabamento pra não se desfazer, mas não se desfaz, tá tudo muito bem escondido aqui. E agora nós vamos passar o endurecedor em tudo, então vai ficar bem acabado. Eu tô usando esse endurecedor aqui, um pincel de cerda firme, tá vendo? Não pode ser um pincel muito macio, tá? Porque a gente vai ter mais facilidade com um pincel assim de cerdas mais firmes para poder passar aqui esse trabalho todo. Nós vamos usar alfinetes, pode ser qualquer tipo de alfinete que você tenha, para puxar aqui um pouquinho as pontas da nossa guirlanda e fixar elas antes da gente começar a passar o endurecedor, tá? Eu vou mostrar uma aqui que eu já tenho endurecida para você ver a diferença que faz quando a gente faz esse leve puxadinha e prende na hora de endurecer. Olha como aqui as pontas estão mais arredondadas, né? E olha aqui como ele ficou depois de endurecer, olha isso. Dá outro visual pra peça, tá? Fica mais bonito, fica mais pontudinho, tá vendo? E fica muito firme, olha só. Tá muito firme essa peça. Eu passo o endurecedor dos dois lados, tá? Então, eu passei do lado avesso, esperei secar, depois eu virei e passei do lado direito. Quando você passa do lado avesso, espera secar, na hora de passar do lado direito, não precisa mais prender com o alfinete aqui no isopor. É só na primeira etapa de endurecimento aqui que a gente vai usar os alfinetes aqui, depois já não precisa mais, tá? Então, aqui vou pegar meus alfinetes e vou começar prendendo uma ponta de cada lado, assim. Vou prender uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui. Porque assim a gente vai fixar ele certinho, para ele ficar retinho, para depois nós irmos colocando um alfinetinho em cada pontinha dessa, tá? Tem que colocar em todas, porque senão não vai ficar daquele jeito ali que eu mostrei pra você. A guirlanda é grande, gente, e talvez eu não tenha espaço para vocês verem ela por inteiro aqui quando eu estiver fazendo, mas eu vou mexendo a câmera aqui para conseguir mostrar para vocês todas as partes, tá? Então, eu vou começar aqui por baixo, ó. Eu vou dar uma leve puxada aqui, não precisa puxar muito, mas também não puxa pouco, tá? Puxa o suficiente para ele ficar com uma pontinha bonita. Então, eu vou dar uma puxadinha, ó. Seguro aqui. E dentro daquele espaço de uma corrente que a gente tem aqui no leque, é onde eu vou colocar minha agulha. Não é dentro do ponto, tá? É dentro do espaço. Deixa eu mostrar aqui antes. Eu tenho aqui, olha, a correntinha, né? Eu tenho aqui esse espaço do leque, certo? A minha agulha vai vir aqui dentro desse espaço. Eu não vou colocar ela aqui no meio da minha linha, não, ó. Tá? Eu vou colocar ela dentro do espaço, ok? Então, vou colocar aqui.
dou aqui uma puxada pra cá, seguro, vou lá dentro do espaço e prendo. Certo? Vou virar agora aqui do lado. Tá do lado avesso, tá? Meu lado avesso tá pra cima. Eu vou passar do lado avesso primeiro o endurecedor. Vou vir aqui mais ou menos na lateral, puxo também, ó. Seguro aqui e vou colocar minha agulha lá no meio. Meu alfinete, desculpa, lá no meio. Vou agora lá pra outra lateral. Puxo aqui o ponto. Tá fazendo um pouco de sombra, mas eu acho que tá dando pra visualizar, né? Puxo aqui, ó. Vou lá no centro. E coloco meu alfinete. Cuidado pra não deixar ele tombado pro lado, tá? Olha, o meu ficou um pouquinho tombado pro lado de cá. Então, eu vou tirar o alfinete e vou ajeitar ele pra ele ficar retinho aqui. Pronto. Agora, eu vou lá na parte de cima, vou vir aqui na parte de cima, puxo também, tá? Seguro lá, vou no meio aqui do meu leque. E fixo ele lá. E agora, nós vamos fazer isso em todos os leques que nós temos aqui. Então, vou pegar aqui, agora pode vir aleatório, puxa. Vou até colocar o alfinete aqui, olha, antes, para depois eu puxo aqui e prendo. Ó. Venho aqui, coloco o alfinete aqui no centro, puxo e prendo. Ó, eu aproximei mais um pouco aqui ainda para você conseguir ver melhor. Então, eu vou pegar aqui o meu leque, vou inserir o alfinete lá no espaço, seguro aqui o alfinete, puxo e prendo. Fica um pouquinho torto, solto e ajeito, tá? Tô posicionando a câmera aqui de várias formas para você conseguir visualizar bem como é que eu tô fazendo, tá? Tô tentando encontrar a melhor maneira aqui de ver, porque eu sei que na hora de eu puxar, minha mão fica aqui em cima e dificulta a visualização, né? Tá aqui meu leque, vou colocar a agulha lá no meio, o alfinete lá no meio, ó. Seguro o alfinete, puxo, tá vendo, ó? Tava assim, eu dou uma puxadinha, ó. E fixo. Venho aqui no próximo, coloco o alfinete lá no espaço, puxo, ó, e prendo, tá? Depois, na medida que você for fazendo, se você vê que algum ficou tortinho ou que algum tá um pouco menos puxado do que os demais, vai tirando o alfinete e recolocando aí pra ficar bonito, tá? Mas é fácil, tá vendo? Não é difícil, tá? Ó, puxa e prende. Vira aqui desse lado. Coloco o alfinete lá no centro, seguro aqui, puxo e prendo. Olha, eu tô achando esse aqui um pouquinho mais... não tá tão puxado quanto os outros. Então, eu vou tirar meu alfinete e vou reposicionar ele aqui. Quero que ele fique um pouquinho mais puxadinho, igual os outros. Olha. Vem aqui. Seguro bem o alfinete. Puxo e prendo. Olha, esse aqui também tô achando que ficou um pouquinho frouxo agora. Então, eu vou tirar e colocar outra vez. Então, eu vou fazer isso por todos os leques, em todos os leques, tá? Dando essa puxadinha pra ele fazer esse bico, que é pra poder formar esse bico aqui, olha como ele ficou bem bicudo, tá vendo? Fica bem bonito, né? Então, eu vou finalizar aqui, vou colocar todos os meus alfinetes e volto pra gente começar a passar o endurecedor. Eu também já tenho aqui separada aquela tira da fita prontinha, olha, com acabamento de pontos baixos já.
Eu também vou fixar ela aqui na placa de isopor, vou colocar um alfinete aqui numa ponta, um na outra, e aqui do outro lado a mesma coisa, um numa ponta, um na outra. Também vou endurecer o lado avesso dele primeiro, tá? O laço é muito importante que você primeiro endureça o lado avesso, porque o lado direito a gente vai endurecer com ele já armado. Vou mostrar aqui pra você entender. Depois que a gente endurecer a tira aberta do lado avesso, nós vamos fazer o laço, então nós vamos fechar o laço aqui. Eu coloquei aqui saco, olha, pode ser um saco plástico qualquer, tá? Eu abri um saco de lixo aqui, coloquei só pra ele ficar aqui gordinho. E aí, depois aqui é que a gente vai endurecer o lado direito dele, tá? Então, primeiro endurece o lado avesso dessa tira esticada, mas eu venho mostrar pra você também. O sino, a mesma coisa, olha, esse aqui já tá endurecido. Olha que gracinha, gente, ó. Já tá bem durinho, tá vendo? Olha aqui o que ainda não tá endurecido, ó. Tá vendo? Molinho. Esse aqui não, ó. Olha. Então, nós vamos também endurecer o sininho. O sininho, você também pode colocar aqui um saquinho, tá? Pra deixar ele firme assim no formato. Mas como esse fio é grosso, né? O barroco é mais grosso, eu nem vejo muita necessidade de colocar nada aqui dentro pra endurecer. Porque na hora que a gente passa o endurecedor e molda ele aqui com a mão e coloca ele aqui no isopor pra secar, ele já fica, tá? Ele fica armado, olha só. Então, você não precisa se preocupar muito com o preenchimento aqui. Mas no laço, sim. No laço, você precisa colocar uma bola de isopor ou um pedaço de saco plástico, como eu fiz aqui. Mas você precisa colocar alguma coisa dentro daquela parte do laço para ela ficar gordinha daquele jeito. Senão, na hora que a gente passar o endurecedor nela, ela vai murchar, tá? E vai ficar achatada, tá bem? Então, eu vou terminar de fixar aqui toda a minha guirlanda e volto pra gente começar a passar o endurecedor. Então, olha só, eu já tenho aqui toda a minha volta fixa com alfinetes. Também já fixei o laço aqui. O laço eu não puxo ele nem nada, tá? Só deixo ele bem esticadinho. E eu coloco o alfinete só nas pontas, só pra facilitar mesmo, pra na hora que eu estiver passando o endurecedor, ele não ficar movimentando, tá? Isso vai facilitar o trabalho, mas é só por isso. Não tem que puxar, esticar, nada disso, como a gente fez aqui, né? É só mesmo pra ele não ficar se movimentando na hora da gente endurecer. Então, ó, já tá toda fixa aqui a minha guirlanda. E agora, a gente vai começar a passar o endurecedor. Pra passar aqui, então, o endurecedor, gente, eu faço da seguinte forma, foi o jeito que eu achei mais fácil de trabalhar, tá? Eu faço primeiro essa parte toda aqui em volta, dessa que tá na argola de madeira, tá? Vou passando nela toda. Depois, eu venho nessa carreira, depois eu passo na outra carreira, tá? Então, eu vou trabalhando por carreiras, pra eu não me perder de onde eu tô. Você também pode vir fazendo daqui pra cá, só que eu acho mais prático dessa forma, porque eu faço assim. Eu molho aqui o meu pincel com um tanto, assim, considerável de endurecedor. E eu vou distribuir essa quantidade aqui, levemente aqui, sob os pontos, ó. Bem de leve aqui, porque aí eu distribuo essa cola aqui dentro também, tá? E aí, depois que eu distribuir, eu venho com o pincel e vou fazendo vai e vem pra poder esse endurecedor entrar aqui dentro do fio e deixar ele bem firme, tá? Então, faço isso aqui por toda a volta, ó, venho aqui distribuindo o endurecedor e depois faço vai e vem. Quando eu finalizar toda essa volta, eu faço a mesma coisa, coloco lá, mergulho lá meu pincel, olha. Venho levemente aqui, ó, distribuindo, ó, entre os pontos, tá vendo? Em cima dos pontos. Depois, eu venho e faço vai e vem. Então, nessas carreiras que tem esses pontos aqui, eu trabalho dessa forma, tá? Vou passar aqui pra essa carreira agora, ó. Venho distribuindo, ó. Depois, eu volto aqui fazendo vai e vem, tá? Eu uso esse alfinete aqui pra marcar de onde eu tô começando, ó. Pra eu não me perder de onde eu tô, tá? Então, eu venho, eu passei até aqui. Geralmente, eu coloco assim meu dedo mesmo, pra eu ver até onde a cola que eu tinha no pincel distribuiu, né? Molho aqui de novo no endurecedor e venho novamente distribuindo, ó.
Veio até aqui, agora eu volto fazendo vai e vem. Assim fica tudo bem distribuído, tá? E fica... o endurecedor consegue entrar aqui nos fios de forma igual, tá? Agora eu vou te mostrar como é que eu faço as partes aqui dos leques, tá? Que eu faço um pouco diferente. Aqui nos leques, eu também coloco, olha, um tanto considerável de endurecedor aqui no pincel. E aí, eu vou pincelar aqui, ó, em vários leques, ó. Enquanto eu tiver cola aqui, eu vou pincelar aqui. E aí, depois, eu venho fazendo assim, ó. Tá? Do mesmo jeito, eu vou distribuindo, só que como aqui são leques, não fica muito legal a gente só fazer assim, tá? Então, eu venho assim, fazendo assim com o pincel, pra ele adentrar aqui mesmo os fios, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho mais de perto, ó. Venho pincelando o endurecedor e volto distribuindo ele. Fazendo ele adentrar aqui esses pontos, tá? E eu vou trabalhar dessa forma em todas essas carreiras de leque, do mesmo jeito. Quando eu tô aqui nessa última carreira, eu já venho aqui pro de cima também, tá? Que aí eu já finalizo tudo. Um ponto principal aqui pra gente ter cuidado é o bico, tá? Pra ele ficar pontudinho daquele jeito que vocês viram, esse bico tem que estar bem umedecido aqui de endurecedor. E olha só, vou rodando o pincel aqui, que é pra ele entrar mesmo lá dentro do ponto. Se eu achar que ficou pouco aqui no bico, eu reforço, tá? Porque esse bico, pra ele ficar bem durinho aqui, pontudo, ele tem que estar bem úmido aqui de endurecedor. Eu coloquei, gente, um pouquinho de água no meu endurecedor pra facilitar, tá? Pra passar aqui, porque ele é meio durinho. Então, pra facilitar, principalmente nessas partes aqui, ó, que a gente faz isso, eu coloquei um pouquinho de água nele, só um pouquinho, tá? E mistura bem depois, balança ele bastante. E é só fazer isso por toda a volta, espera bastante pra secar bem, tá? Depois que ele estiver bem sequinho, nós vamos remover os alfinetes, virar pro lado direito e passar do lado direito. Como eu disse antes, quando for passar do lado direito, não precisa fixar com alfinetes mais, tá? Ele já vai estar endurecido. Aqui no laço, a mesma coisa, tá? Tá pro lado avesso primeiro. Então, eu vou distribuir aqui um pouquinho de endurecedor e vou passando aqui, ó. Olha como que é importante tá preso ali, né? Não tá, como eu disse, não é preciso puxar, fazer nada. Os alfinetes estão ali só pra segurar essa tira pra ele não se movimentar quando a gente vier fazendo isso. Ó. E pronto, é só seguir fazendo isso. Vou lá, molho o pincel, venho, distribuo aqui numa quantidade e vou passando o pincel para distribuir melhor depois. O sino, como eu tinha dito, é só você segurar ele aqui na mão, ó. E eu faço igual eu trabalho lá nos leques, tá? Venho distribuindo aqui. E depois eu venho com o pincel, ó, passando aqui. Faço movimentos circulares, movimentos de vai e vem, para o endurecedor infiltrar aqui dentro desses pontos. E é só fazer isso nele todo, tá? Depois você ajeita com a mão no formato direitinho e coloca ele aqui assim pra secar, ó. Ajeita, tá? Quando tiver já passado o endurecedor nele todo e deixa ele secar dessa forma. No sino, depois de endurecer a parte externa aqui e deixar secar bem, eu também venho com o endurecedor somente aqui na última carreira, ó, somente aqui nesse grupo de 8 pontos que nós fizemos, e aqui nessa beiradinha, tá? E endureço também aqui essa parte. Não é preciso endurecer aqui pra dentro, só mesmo aqui nessa última carreira. Faço aqui movimentos circulares para distribuir bem o endurecedor. E aqui também nessa beiradinha aqui dos pontos que ficam aqui, tá? Somente aqui nessa parte. Então, faço aqui e deixo secar bem também.
Então, agora nós vamos começar a montagem da guirlanda. Então, eu escolhi aqui onde vai ser o centro dessa peça, onde eu vou colocar o laço, onde vão ficar as emendas aqui do nosso cetim. Então, aqui nas emendas e tal, eu vou colocar o laço para esconder, né, essa colagem aqui do cetim e tudo mais. Eu deixei aqui um pedaço só para mostrar para vocês como é que eu passei, mas é bem simples, né? Eu vou passando ele aqui, fazendo vai e vem aqui, para trás e para frente, ó. Jogo para lá, trago para cá. Fiz com a mão mesmo, tá? Você pode usar uma agulha se você quiser para ajudar, mas eu achei com a mão mais prático, tá? Não passem vários para depois puxar, porque senão depois na hora de puxar ele vai travar e você não vai conseguir puxar, tá? Então, eu fui passando aqui em 3 espaços, 4 espaços mais ou menos, e depois eu puxo, olha. Então, eu vou vir aqui pra trás, trago pra frente. Jogo lá pra trás, trago aqui pra frente. Vai tomando cuidado também do cetim não torcer, tá? Não ficar torcido. Fica bem lindo esse detalhe. Aqui nós vamos fazer, então, a nossa emenda, mas antes de colar as outras partes, né? Antes de colar o laço, nós vamos prender o sino. Para prender esse sino, eu fiz aqui um cordão de 70 correntes. Você pode fazer aí e ir medindo, tá? Para ver se ficou de um tamanho legal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu passei ele aqui e como é que eu fiz aqui dentro para prender ele. Então, eu fiz aqui um cordão de 70 correntinhas. Deixei aqui um pedaço de fio para cada lado, pra gente fazer a amarração dentro do sino. Aqui no meu centro, aqui no centro da peça, eu vou passar essa tira de correntes, olha, dentro aqui de um dos pontos. Então, aqui é o centro, né? Essa aqui vai ser a ponta central do trabalho. E eu agora vou passar esse cordão aqui por dentro, ó, passei já um aqui, né? Agora, eu vou passar aqui o outro, vou sair aqui do lugar de onde sai o último, ó. Vou puxar lá pra trás. E vou trazer pra frente, saindo aqui no próximo espaço. Vou puxar aqui, vou centralizar aqui as pontas. E agora, eu vou pegar um sino aqui. Com a ajuda da agulha, eu vou colocar ela no centro aqui do sino, tá? Ó, bem no meio dele. Vou pegar aqui o meu cordão e vou puxar as duas cordinhas lá pra dentro. Vou trazer toda a sobra de fio pra cá. Puxo um pouquinho aqui pra facilitar a amarração. E aqui eu vou fazer uns 4 nós, tá? Pra ficar bem firme, olha. Aperta bem, tá? Mais um nozinho. Vou deixar aqui essa sobra de fio. Depois eu vou puxar, ó, de volta lá pra dentro, né? Porque eu trouxe mais pra cá pra ficar mais fácil. E vou deixar bem a pontinha lá, olha. Depois eu vou vir com um pingo de cola quente pra fixar bem isso aqui, tá? Vou cortar o fio e vou vir com um pingo generoso aqui de cola quente pra poder isso aqui ficar bem preso, ok? E olha só. Observa também se estão ficando na mesma altura, né? Pra não ficar um sino aqui em cima, outro lá embaixo, tá? Eles estão retinhos, olha. Pra fazer a montagem do laço, eu tô aqui com a minha tira endurecida só do lado avesso ainda. E vou marcar aqui mais ou menos o centro dessa peça, pra ficar mais fácil aqui pra eu fazer a dobra do laço. Então, tá mais ou menos marcado aqui, né? E aí, a gente vai vir com uma ponta pra cá e a outra pra cá. E assim, a gente já vai ter aqui a montagem do nosso laço, olha.
Deixa ela ficar bem gordinha aqui, mas também com uma ponta legal aqui caída, tá? Vai ajeitando aí e olhando se tá legal, se tá igual as duas partes, né? Deixamos ele assim, então, nessa posição. Vou vir com um pedaço do fio aqui que eu cortei e vou passar aqui por baixo do laço, ó. Vou colocar aqui meu fio e vou colocar o laço em cima dele. Eu vou agora, então, dobrar aqui, igual a gente dobra pra fazer um laço de cetim mesmo. Ó, vou tirar aqui da mesa pra ficar mais fácil. Dobra uma ponta pra lá, pra cá e pra cá, ó. Olha como ele já dá ali o formato do laço, né? Ó. Vou agora pegar aqui esse fio que eu deixei aqui pra amarrar. Posso soltar o laço, não tem problema, tá? Que ele já tá aqui marcado, quando a gente amarrar aqui, ele vai voltar pra essa posição. Então, vou fazer aqui, olha, um nozinho bem apertado. Ó. Vai puxando, vou ajeitar aqui um pouco, porque eu tô vendo que ainda não tá no centro direito. Aperto, vejo se tá legal, antes de amarrar por completo, né? Pra montar esse laço, gente, é assim mesmo, tá? Você tem que ir fazendo e conferindo aí se tá legal. E aí, só depois que você tiver certeza que tá bacana, você vem e amarra. Então, já tenho aqui o laço, tá legal assim. Então, agora, eu vou apertar bem esse nozinho e vou fazer mais um nó aqui em cima. Vou virar o laço e vou trazer essa linha aqui pra trás e vou fazer mais alguns nozinhos aqui. Vou apertar bem outra vez, porque ele puxa mais ainda, ele aperta mais aqui no meio laço. E o laço fica mais bonito. Vou fazer aqui agora uns 3 nozinhos pra ficar bem preso. Olha, e assim a gente tem o nosso laço já pré-montado, né? Depois que a gente fez essa amarração aqui, nós vamos colocar aqui, olha, eu usei saquinho mesmo, plástico, pra encher essa parte. E aí, com esse saquinho aqui dentro, nós vamos endurecer esse lado do laço, o lado direito, porque só tava endurecido até então do lado esquerdo, né? Do lado avesso. Agora, com os saquinhos aqui, a gente vai passar o endurecedor aqui nessa parte toda, tá? E deixar secar bem. Esse meu aqui já tá endurecido, então eu trouxe só pra vocês verem como é que eu fiz pra ele secar nessa posição. Só depois de seco é que eu retiro esses saquinhos daqui, tá bem? Porque assim, olha, ele vai ficar armado aqui, ó. Olha que lindo que fica, né? Ele seca assim bem armadinho aqui. Se você achar necessário, pode passar mais de uma camada de endurecedor, tá? Porque aqui, como o fio é mais fino, ele pode precisar de mais de uma mão de endurecedor pra ficar bem durinho assim, tá? Ele não fica completamente duro. Ele tem aqui ainda uma maleabilidade, né? Mas ele fica bem armadinho, olha. Agora, eu vou colocar aqui no meio um detalhe com fio dourado. Eu fiz aqui 7 carreiras de 3 pontos altos. É bem simples de fazer. Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz, só pra, se você for iniciante, não ficar dúvida. Mas é bem simples, então, eu iniciei aqui com um nozinho inicial. Fiz 1, 2, 3 correntes, mais 2, então, são 5 correntes no total.
Laço o fio, venho na quarta corrente, ó, 1, 2, 3, na quarta, e faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui na última corrente e faço um ponto alto. Assim, nós ficamos aqui com 3 pontos altos, né? Aquelas correntinhas que a gente fez viraram um ponto alto, mais 2 pontos altos ficaram 3. Viro o trabalho, faço 3 correntes, laço o fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui nas correntinhas e faço um ponto alto também. 1, 2, 3 correntes. Viro o trabalho, laço o fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o fio e nas correntinhas faço mais um ponto alto. E é só seguir fazendo dessa forma por 7 carreiras, tá? Fica assim. E aqui, nós vamos fixar isso aqui com cola quente aqui no centro do laço. Então, eu vou pingar a cola quente aqui atrás, vou colar aqui uma ponta. Pode aproveitar para já colar aqui esse fio junto, tá? Pra ficar já o acabamento, depois vem e corta aqui o excesso. Seguro aqui, puxo bastante, olha, eu vou puxar bastante mesmo, tá? Centraliza bem, vou puxar muito aqui. Vou passar cola quente novamente aqui em cima. E vou colar aqui essa outra parte, olha. E aí, o nosso laço vai ficar com esse detalhe dourado lindo aqui no meio, olha. Esse acabamento faz toda a diferença, então não deixa de fazer um acabamento legal aí no centro do seu laço. Voltando aqui para nossa guirlanda, eu fiz um cordão de 35 correntes, que vai ser a alcinha aqui pra gente pendurar essa guirlanda, tá? Você pode fazer um pouco menor, se quiser fazer maior, eu fiz aqui 35 correntes. Vou pegar aqui o bico central da minha peça, que aqui nós temos os sinos, vamos colar o laço aqui também, né? Esse aqui vai ser meu bico central dessa peça. E eu vou passar esse cordãozinho aqui pra trás, da seguinte forma. Vou colocar minha agulha aqui. Olha, aqui a gente tem aquela correntinha de separação do leque. Tô pegando um ponto antes e vou pegar um ponto depois, tá? Vou passar a pontinha desse fio pra lá. Eu, novamente, aqui nessas correntes, deixei, né, um pedaço de fio aqui dos dois lados pra fazer a amarração. Vou vir aqui do outro lado, no ponto aqui anterior à correntinha de separação do leque, e vou passar a outra ponta do fio lá pra trás. Tá vendo? Vou virar aqui. E vou fazer aqui também 3 ou 4 nozinhos pra ficar bem preso, tá? E vou apertar bem, tá? Vou fazer aqui mais um nozinho. Aperta bem. Vou fazer mais um pra ficar bem firme. Depois, vou vir aqui com um pingo de cola quente também, pra fixar bem isso. E cortar aqui as pontinhas, tá? E pingar um pouquinho de cola quente. E assim, olha, a gente tem aqui... E assim, nós ficamos aqui com uma argolinha pra pendurar lá na porta, tá? Agora que eu já tenho tudo aqui no lugar, o nosso laço tá pronto também, eu vou pegar a cola quente pra gente fazer os acabamentos finais dessa guirlanda. Eu vou sempre queimar aqui a pontinha do cetim, mesmo passando a cola quente aqui, eu gosto de fazer isso pra ele não ficar desfiando, tá? Então, vai com cuidado, é só um pouquinho mesmo, só pra esse cetim não ficar aqui desfiando na hora que a gente for passar a cola quente também, tá? Porque ele desfia muito fácil, né? Vou começar, então, fixando aqui o cetim, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui em uma das pontas dele. Vou dobrar aqui, puxando ele um pouquinho, né? Pra ficar bem retinho. Agora, venho com mais um pouquinho de cola em cima dele, cola a outra ponta aqui por cima. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, com o outro cetim. Passo um pouquinho aqui na ponta. E fixo aqui. Passo um pouquinho aqui em cima dele.
fixo aqui também. Trabalhar com cola quente é um pouquinho chato, né? Fica saindo esses fios aqui da cola, mas depois a gente vai deixando tudo bem limpinho aqui, tirando toda a sobra de cola. Vou agora pingar aqui dentro, como eu disse. Então, antes eu vou cortar. Já cortei a sobra de fio aqui, olha, do meu sino, e vou passar a cola lá dentro, bem lá no centro. Fixando lá, olha. Tá? E fazendo já ali o acabamento do fio. E assim vai ficar bem preso, tá? Vai secar, vai ficar bem preso. Eu, às vezes, até uso aqui a ponta da agulha pra espalhar aqui um pouquinho, tá? Pra poder... Imagina que com essa quantidade de cola aqui, a gente quer deixar esse fio dourado aqui preso com uma sobra de cola em volta dele, tá? Então, assim, ele vai ficar bem seguro aqui dentro. Venho aqui no meu outro sino e faço a mesma coisa. Vou colocar uma quantidade aqui generosa de cola. Ó. Não sei se tá dando aí pra ver, mas olha lá, ó, tem cola suficiente pra fazer o acabamento do fio e pra formar aqui uma camadinha em volta dele também, pra ele ficar bem firme aqui. Quando essa cola secar, ele vai estar bem preso e isso não vai passar pro lado de lá, mesmo se a pessoa puxar aqui, não vai passar, tá? Vou virar minha guirlanda. E vou fazer a mesma coisa aqui com esse fio. Então, eu vou cortar aqui o excesso. Vou vir aqui com a cola quente e vou colocar um pingo aqui bem onde tá esse nozinho. Vou usar aqui a ponta da minha agulha pra melhorar esse acabamento aqui, pra não ficar uma ponta gorda de cola quente aqui, tá? Ó. Vamos esperar secar, enquanto isso, vou fixar o centro lá do meu laço. Vou cortar aqui a sobra do fio de amarração do centro do laço. Vou colocar aqui um pingo de cola. Venho aqui com aquela tira que a gente fez, já vou pôr esse cordão, essa sobra de fio aqui dentro, olha, porque eu já vou colar ela lá, ó. Aperta bem. Ó. Vou agora dar a volta aqui na frente. Depois a gente pode vir cortar aqui, tá? Vou dar a volta aqui, puxando bastante, tá? Eu vou puxar bem aqui esse fio. Esse detalhe pra ficar bem apertadinho. E agora, vou colocar mais cola aqui. Também já vou jogar esse fio aqui pra dentro, pra já fazer o acabamento dele aqui também. E vou fixar aqui. E olha só que lindo que fica, né? Vou cortar aqui as sobrinhas desse fio. E agora, vamos voltar lá pra nossa guirlanda pra fixar o laço também. Eu vou também já deixar pronto 2 lacinhos bem pequenininhos, assim, pra ficar bem delicado, pra gente colar lá no sino, né? Então, eu pego aqui um pedacinho de cetim e faço, olha, um lacinho bem pequeno.
Vou dobrar aqui para um lado. Ó, aquele lacinho bem simples, né, que a gente faz aí de cetim. Com um pouquinho de nada de cola, tá? Só um pinguinho mesmo. Vou fixar aqui um lado. Dobro aqui agora pro outro lado, ó. Seguro aqui. Novamente, só um pinguinho de cola. E assim, a gente tem um lacinho bem delicado, bem pequenininho. Corta aqui o excesso, né? Com o isqueiro bem de longe, bem com cuidado para não queimar muito. Venho aqui só selar essas pontinhas. Nós vamos fazer 2 lacinhos desse para colocar lá no centro do sino. Tenha o cuidado também de fazer esses lacinhos do mesmo tamanho, tá? Os 2 lacinhos aí do mesmo tamanho, para não ficar um grande e um pequeno. Um pinguinho de cola. Venho aqui pro outro lado. Segura aqui. Só um pinguinho de cola. Vamos cortar aqui o excesso. E selar aqui a pontinha para não desfiar. Agora, vamos voltar aqui para nossa guirlanda pra gente fixar o laço e os lacinhos do sino. Para fixar o laço, eu vou usar uma quantidade generosa de cola aqui, tá? Para poder ficar bem coladinho. Então, eu vou passar aqui no centro do meu laço. Aqui em cima desse detalhe dourado, ó. Vou centralizar aqui, olhando pela ponta aqui, tá? Ó. Bem aqui em cima do nosso cetim. Aperta bem pra ficar bem firme. Eu gosto também de pingar uma pontinha só de cola aqui pra fixar essas pontinhas aqui, tá? E também gosto de prender aqui em cima, então, de uma forma bem delicada, veja aí se tá bem certinho aqui também essas tiras. Olha, eu vou tentar mostrar aqui como é que eu vou escolher aqui um ponto qualquer aqui. Vou pôr um pinguinho de nada aqui, de cola, tá? Pinguinho de nada. E vou prender aqui o laço, ó. Pra quando a gente pendurar, esse laço não dá uma caidinha aqui pra baixo, tá? Assim, ele vai ficar bem em pezinho. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Vou ver aqui um pontinho. Vou pingar aqui, olha. Vou pingar aqui nesse pontinho, só um pouquinho de cola, olha. Bem pouquinho. E vou prender lá o laço. É só pra dar uma segurança maior nele aqui, tá? Pra ele ficar mais fixo. Aqui você pode deixar assim caidinho, ou você pode vir também e pôr aqui só um pinguinho, ó.
e colocar ele aqui do lado. Não puxa muito, tá? Pra não ficar esticadão aqui, viu? Esse aqui é opcional, tá? Essa parte aqui, se você quiser colocar ele fixo aqui, você põe. Se você não quiser, você pode deixar ele caidinho ali, que vai ficar lindo na mesma. Agora, vamos fixar o nosso lacinho verde aqui no sino. Pra fixar o lacinho verde, gente, verifica se a sua corda não tá assim, tá? Vamos endireitar as duas cordinhas, olha, como elas estão certinhas aqui. E aí, nós vamos definir aqui, esse sino vai ficar dessa forma quando tiver pendurado lá na porta. Então, a frente dele é essa daqui. Então, é aqui, nesse pontinho aqui, que eu vou colar o lacinho verde. Só um pouquinho de cola, porque o lacinho verde é bem pequeno. Não precisa de muita cola pra ele. Venho aqui no outro sino. Vejo, olha, se não tá torcido, aqui tá torcido, né? Então, vou virar até a minha tira ficar assim, retinha. Então, o meu centro desse sino vai ser esse aqui, a frente dele, né? Então, vou colocar um pinguinho de cola aqui. E fixo aqui o meu outro lacinho. E tá pronta a nossa guirlanda. Eu coloquei aqui na porta pra vocês verem como é que fica. Fica mesmo muito linda. Então, eu tenho certeza que se você fizer, você vai vender bastante. E também é um ótimo presente, né? Talvez você queira presentear aí alguém nesse Natal. Com uma guirlanda dessa de crochê, realmente é muito linda, olha. Espero que você tenha gostado. Não deixa de clicar aqui no gostei para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve no canal se ainda não for inscrita. Obrigada por assistir e até a próxima aula.